bem-vindos à casa de Fátima. É que bom que a gente vai poder ficar mais uns momentos juntos. E o desejo primeiro nosso é que a paz esteja residindo no coração e caminhada de cada um irmão que aqui hoje se faz presente. E é dentro dessa paz que a gente fala do homem, fala de um espírito que esteve nessa terra e continua em espírito conosco. Ele foi o maior homem em espírito da história de toda a humanidade. E a gente diz assim: ele não tinha servos e, no entanto, o chamavam de Senhor. Ele não tinha nenhum grau de estudo e o chamavam de mestre. Ele não tinha medicamentos, mas era chamado de médicos dos médicos. Ele não tinha exércitos, mas os reis os temiam. Ele não ganhou batalhas militares e, no entanto, conquistou o mundo. Em química, ele converteu a água em vinho. Em biologia, nasceu sem a concepção normal. Em física, desmentiu a lei da gravidade quando andou sobre as águas e subiu aos céus. Em economia, refutou a lei da matemática ao alimentar 5.000 pessoas com somente 5 pães e 2 peixes. E ainda fez sobrar 12 cestos cheios do alimento. Em medicina, ele curou enfermos, cegos, aleijados, sem administrar qualquer tipo de remédio. Ele não cometeu nenhum delito também, e, no entanto, foi julgado réu e crucificado. Ele foi sepultado em uma tumba, e, no entanto, vivo está à direita do Pai e atendendo a todas as nossas necessidades. Que a paz de Jesus e a luz do Espírito Santo estejam em nossos pensamentos, e que esta mesma paz domine a noite em vossos sonhos e estejam sobre todos os nossos medos. Que Deus se manifeste de uma maneira jamais experimentada em nossas vidas, por todos nós. Que nossos desejos sejam atendidos, inclusive nossos sonhos mais íntimos e suas orações respondidas. Pois esta oração é para que todos nós tenhamos fé. Esta oração é pela paz, pela cura, pela saúde, pela felicidade plena, pela prosperidade, alegria e um verdadeiro, puro e eterno amor a Jesus. Esta oração é para que nós seja concedido por nosso Mestre e nossa Mãe Maria ressuscitarmos de nosso coração a caridade, o amor, a doação e, acima de tudo, humildade em prol do nosso semelhante. Ele foi o amigo mais certo na hora da dor. Foi a porta que abriu e jamais se fechou. Ele foi esta voz que o mundo não pode calar, que vi a tristeza da alma por trás de um olhar. Ele foi o justo juiz que sabia julgar. Aquele que a primeira pedra nunca quis atirar.
foi o servo de todos que nada pediu. E por 30 moedas de prata alguém o traiu. Ele foi julgado réu sem pecados que o mundo crucificou. O filho que o próprio pai desamparou, sozinho, ferido e cansado, a todos ele perdoou. Seu amor foi mais forte que a dor e ele ressuscitou. Ele foi, ele é, ele será para sempre o Rei. O amigo fiel que salvou e levou nossa cruz. Ele foi, ele é, ele será para sempre o Rei. O amigo amor que conduz. Esse é o nome, é Jesus. Que assim seja. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao Centro Espírita de Fátima. Muito obrigado, seu Hélio, pela canção, pelas palavras. Para quem é a primeira vez que está vindo aqui no centro, agora a gente tem uma pequena palestra, depois a gente tem um café que é servido aqui nos fundos e depois começam os atendimentos. Todos que desejarem, além da palestra, podem fazer a fluidoterapia. E nós temos também a sala de emergência e a sala de mesa mediúnica, onde aí os atendimentos precisam ser agendados. Ok? Sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre caridade. Alguém pode me ajudar? O que é caridade? Ou o que entende pela palavra caridade? O que é caridade? É auxiliar sem esperar nada em troca. Quem mais ajuda? O que é caridade? É doar um tempo da vida da gente em prol do outro. É doar um tempo da vida da gente em prol do outro. Isso. Quem mais ajuda aí? O que é caridade? Fazer o bem sem olhar a quem? Fazer o bem sem olhar a quem. Isso. Quem mais ajuda? Caridade, na verdade, é tudo isso que foi falado e muito mais, A gente pode até dizer que caridade é o amor em movimento. Na semana passada nós falamos sobre o amor, E hoje a gente está falando sobre caridade. Porque, na verdade, a caridade é o amor. Mas aí, a gente, desde pequeno, a gente assimila aquele conceito de caridade, que caridade é eu doar alguma coisa de material para alguém, Então, assim, eu lembro que a gente pequeno em casa, daí vinha alguém no portão e pedia alguma coisa, E aí a mãe ou o pai iam lá e davam uma comida para a pessoa, ou davam alguma coisa para a pessoa. E aí a gente vinha crescendo, entendendo que isso é caridade. Claro, se uma pessoa está com fome, nós vamos dar um alimento. Se a pessoa está com sede, nós vamos dar algo de beber. Se a pessoa precisa de roupas, a gente vai dar algo para ela se vestir. Mas, e muita gente ainda entende que caridade é isso, eu vou doar um dinheiro, eu estou fazendo caridade.
Mas caridade é muito além disso, né? Como foi falado aqui, fazer o bem sem olhar a quem, né? Doar um tempo seu ao outro. E é o amor em movimento. Então a gente entende o quê? Aquele alimento que está sendo doado para a pessoa que necessita, aquilo ali é só um motivo para aproximar a pessoa de quem ela está pedindo. Então, não basta eu só doar ali o material. Eu preciso doar um pouco de mim. Eu preciso às vezes escutar, né? Escutar isso. Eu preciso falar com a pessoa. Eu preciso dar um abraço na pessoa. Né? Eu nunca me esqueço um dia, lá em Blumenau, uma pessoa pedindo, e eu dei parei, dei uma moeda, mas a pessoa nem olhou o valor da moeda. Ela olhou nos meus olhos e disse assim para mim: obrigado pela tua atenção. Então eu vi o que aconteceu. O fato dela estar me pedindo alguma coisa e eu estar entregando alguma coisa para ela, isso ali era o de menos. Ela queria a minha atenção. Alguém se importou comigo. Alguém parou para falar comigo. Isso é que é importante na caridade. Não é o que você dá. Não é o bem que você dá. Claro, isso tem a sua importância física para a pessoa? Tem. Mas não é o mais importante. O mais importante é a sua doação, como foi falado aqui. A sua doação, a doação do seu tempo a alguém. Porque seria muito fácil, né? Uma pessoa de muitos bens, né? Falar assim, doa tantos milhões lá para aquele lá, doa tantos milhões para aquele lá, não sei o que. Eu fiz a minha caridade. Existe até uma pergunta lá no livro dos Espíritos, que a pessoa... foi feita uma pergunta assim: se eu doar todos os meus bens antes de eu desencarnar, eu fiz caridade? Fez o bem, mas na verdade tu doou quando precisavas mais. E muitas vezes a gente só doa o que a gente não precisa mais, né? Minha roupa está rasgada, então eu vou doar. Meu sapato está furado, eu vou doar. Aquela comida ali que eu não gosto, eu vou doar. Na verdade não é isso também, né? Não é isso. É eu doar algo realmente que seja útil para mim também, mas eu vou doar de coração. Então a gente fala na caridade a doação de coração. Repartir, né? Oi? Repartir. Repartir, isso. Repartir. Então lá no Livro dos Espíritos também, na questão 886, Allan Kardec perguntou aos Espíritos como a palavra caridade era entendida por Jesus. E aí a espiritualidade responde, né? A palavra caridade era entendida por Jesus como a benevolência para com todos, a indulgência para com as dificuldades alheias, as imperfeições alheias, vamos falar assim, e o perdão das ofensas. Então a gente nota que nessa resposta, em nenhum momento fala em dar bens materiais. Benevolência para com todos. Né? O que é isso? Eu ser bom para com todos. Independente de quem seja. A benevolência é algo que difere, né, do termo que a gente ouve falar, beneficente. Né? Eu vou num café beneficente. O que é isso? É um café do bem. Então eu posso ser beneficente, mas não necessariamente ser benevolente. E aí qual a diferença, né? Benevolência é quando eu realmente quero ajudar alguém. E beneficência é quando eu estou fazendo bem porque todo mundo está fazendo, então eu vou fazer também, né? Mas eu nem queria ajudar. Mas está usufruindo também. Mas está usufruindo também. Isso. Por exemplo, no caso do café beneficente, eu vou lá, mas eu vou tomar o café, né? Vou comer, né? E às vezes o que acontece, né? Eu vou na onda de alguém, né? Alguém chega e diz, vamos lá em tal lugar. Eu nem queria ir, mas a Uyara me convidou, é minha amiga, eu vou, né? Então você vai na onda. Mas claro, você está fazendo bem? Tá. Melhor fazer o bem do que não fazer, né? Mas aí você não está fazendo do coração. E a benevolência é algo que vem do coração.
Mas é claro, a maioria das pessoas começam dessa forma, como beneficente, para depois se tornar benevolente. A gente também não pode exigir que a pessoa da noite para o dia ela seja benevolente. A gente não pode exigir isso. É um processo nosso. Então a benevolência é algo que tem que partir do coração da gente. Não, eu vou ajudar porque todo mundo vai ajudar, né? Então vai ficar feio se eu não ajudar. Todos os meus colegas ajudaram, então eu vou ajudar também. Mas aquilo não partiu assim lá de dentro do coração. Eu vou ajudar. E não partiu também naquele exato momento, às vezes, né? Que precisa. Porque às vezes o que acontece conosco, né? Nós passamos pelas pessoas e as pessoas precisam de um abraço, ou as pessoas precisam que pelo menos você empreste os seus ouvidos para ela desabafar alguma coisa com você. E você nunca tem tempo. Então você fala assim, eu não tenho tempo para isso. E aí você dá um monte de desculpas, né? E aí a gente fala assim, mas quando é que você vai ajudar os outros? O dia que eu me aposentar. Mas será que um dia vai se aposentar? E vai ter tempo? O dia que eu ganhar na loteria eu vou ajudar os outros. Mas nós não estamos falando de dinheiro. Então as pessoas ficam colocando essas situações, né? Se eu me aposentar, se eu ganhar na loteria, a gente sempre fica colocando assim palavrinhas assim, né? Amanhã, depois e se. E isso é muito complicado. Porque o amanhã eu não sei se vai acontecer ou não. Posso não estar mais aqui. O depois pode ser tarde. Para a pessoa ou para mim. E o se também. Se acontecer isso, se acontecer aquilo. Mas por que eu não faço hoje? Porque eu não tenho uma atitude hoje? Porque eu sempre penso que isso não é para mim, né? Isso é só para os outros. Eu preciso ser ajudado. Eu não posso ajudar. Eu prefiro ser paciente, ser ajudado do que ajudar. Ou às vezes eu fico naquela assim, né? Eu só vou ajudar se eu for ajudado. Então se alguém me ajudar, eu ajudo. Mas como ninguém me ajuda, eu também não ajudo. Então se todos pensarem assim, ninguém vai ajudar ninguém. Então eu não posso também... E aí fala, né, o beneficente às vezes, como o Iera colocou, eu vou ajudar, mas eu vou ter algo em troca. Eu vou lá no café beneficente, mas eu vou tomar o café, eu vou comer. Então, na verdade, às vezes o que acontece? Eu ajudo, mas eu espero algo em troca. Eu só vou ajudar quem me interessa. E aí a gente fica fazendo cálculos, né? Se eu ajudar aquela pessoa, quem sabe depois ela me ajuda, né? Ela tem influência, então eu vou ajudar ela, depois ela me indica para alguma coisa assim, e assim vai. E a benevolência, aí o que acontece? Eu ajudo sem olhar a quem, como foi falado aqui, e sem esperar algo em troca. E eu ajudo de coração. E também ninguém precisa vir dizer assim para mim, vamos ajudar. Não, isso brota de mim mesmo. E a indulgência? O que é indulgência? A indulgência, fala lá, indulgência com as imperfeições alheias. É eu entender que todos nós temos imperfeições, inclusive eu. Todos nós estamos aqui em crescimento. Então eu tenho que entender que às vezes o outro falha comigo. Eu tenho que entender que o outro está em evolução como eu. Como ele pode estar sendo indulgente comigo, eu posso estar sendo indulgente com ele também. E aí entra uma palavrinha nessa indulgência aí chamada paciência, né? Que nós muitas vezes não temos paciência. Eu mesmo não tenho muita paciência. Às vezes as pessoas falam, Aloysio, um posto de paciência, né? Pergunta lá em casa. E aí eu tenho que ser indulgente, eu tenho que treinar essa paciência. Nós estamos aqui em evolução, eu preciso evoluir, né? Não é só porque eu estou falando aqui que eu também não preciso evoluir, eu tenho muito para evoluir. Talvez por isso que eu estou aqui falando, né? Para ver, porque eu falando eu sou o primeiro a ouvir, né? Então, na verdade, nós estamos todos em evolução. Então, indulgência, né? Indulgência, então, é eu entender os defeitos dos outros e ter paciência com isso.
Porque muitas vezes a gente não tem paciência, né? Muitas vezes não sempre, né? E aí fica difícil, né? E aí às vezes por causa da nossa falta de paciência, aí surgem outras situações, né? De briga, de desentendimento e assim vai, né? E o perdão das ofensas, que aí nós já falamos aqui, né, sobre o perdão, né? Não quer dizer que eu vou esquecer o que a pessoa me fez, mas eu não vou querer o mal dela, eu vou querer o bem dela, mas eu não preciso esquecer o que ela me fez, né? Mas eu preciso ter um entendimento que ela está em evolução, como eu, e ela pode errar comigo, como eu posso errar com ela. Ela está em evolução. E aí a gente entra naquela situação que a gente já comentou aqui, né? Que às vezes a gente coloca muita expectativa no outro. Eu espero muito do outro. Eu espero que o outro vai me ajudar, que o outro vai me ajudar a levantar se eu cair. Enfim, eu espero muito do outro e não espero nada de mim às vezes, né? Eu quero ser carregado no colo, mas tem que partir de mim. E eu não devo ficar esperando do outro. Eu devo fazer a minha parte. Porque essa resposta do outro às vezes pode vir ou não. Então a gente só, como se diz assim, a gente se decepciona quando a gente espera muito do outro. Então não devo esperar muito do outro. Eu devo esperar talvez o básico. Se vir alguma coisa a mais, que bom, né? Mas eu não devo esperar que o outro seja 100%. Se eu não sou 100%, como é que eu vou querer que o outro seja? Né? Nós falamos na semana passada do amor, né? 50% mais 50%, mas às vezes eu não sou nem esse 50%, sou 40%. Aí eu quero que o outro seja os 50% dele mais os 10% que está faltando em mim. E é isso que às vezes as pessoas se decepcionam, e se decepcionam, como a gente fala assim, de graça, né? Porque já poderia prever que isso poderia não acontecer. Então, eu tenho que ter essa consciência, né? Que o outro às vezes pode não corresponder dentro daquela minha alta expectativa. E aí, acontecendo isso, aparecem as frustrações, né? Porque tal pessoa não poderia ter feito isso comigo. Porque aquele não poderia ter feito isso comigo. Por que não? Por quê? Se ele está em evolução como você, por que ele não pode errar contigo? Se você pode errar com ele também. Então nós temos que entender que nós estamos todos na mesma situação de evolução. E tanto o outro pode errar comigo como eu errar com ele. Então não posso ficar esperando muito do outro. Eu tenho que fazer a minha parte. E aí entra a caridade. E essa caridade aí que a gente viu ali na questão 886 do Livro dos Espíritos, que não fala na caridade material, mas fala na caridade, a sua doação. O que você está fazendo para ajudar o outro? Eu estou dando pão, eu estou dando água, eu estou dando dinheiro. Tá, mas você só está doando. Mas você, o que você está fazendo para ajudar alguém? Você está se dedicando? Você está tirando um tempinho seu para conversar com alguém, para ajudar alguém, para ir trabalhar em prol de alguém? Muitas vezes eles só querem um abraço. Muitas vezes eles só querem um abraço. Mas eu não sei fazer nada. Como não sabe fazer nada? Um abraço, você sabe dar? Um sorriso, você sabe dar? Você pode emprestar os teus ouvidos. Porque às vezes a pessoa na rua, ela só quer alguém que pare e ouça o que ela tem para dizer. Porque talvez na casa dela, ninguém escuta ela. Talvez no trabalho dela, ninguém escuta ela. Então ela só quer alguém que ouça o que ela tem para falar, o que ela tem para reclamar. Então às vezes você não precisa falar nada. Você só vai ouvir a pessoa. E a pessoa vai ali ter um desabafo com você. E a pessoa vai ficar tão contente com isso, porque ela vai ver a importância que alguém deu para ela. Alguém ficou ali alguns minutos com ela, escutando o que ela tinha para dizer. E às vezes na própria casa dela, ninguém faz isso.
ninguém escuta. E aí às vezes a gente tem algumas situações, né, de frustração com a família, né, de depressão, e às vezes dentro da nossa própria casa. Porque quando a gente fala em caridade, né, como a gente estava falando aqui no início, muita gente faz confusão com bens materiais. Daí se a gente fala assim, mas lá na minha casa tem um monte de gente precisando de caridade. Mas tem alguém passando fome lá? Não. Mas precisa de outro tipo de caridade. Que na verdade é essa caridade que a gente aprende no livro dos Espíritos, que Jesus nos passava. Então às vezes a gente quer ajudar o mundo, mas esquece que lá dentro da nossa casa nós temos que ser caridosos também. Jesus já dizia, né? Amai o próximo. Quem é teu próximo? A palavra já fala, quem está próximo de você. Então é na tua casa, é os teus vizinhos, as pessoas que trabalham contigo, os teus amigos, os teus parentes. E eles com certeza não estão ali por acaso. E você também não está por acaso. Um veio para ajudar o outro. Uma evolução. A gente chama de resgate. Então não é à toa que nós estamos ali. E aí nós estamos hoje numa era tecnológica, né? Que existe uma palavra assim chamada deletar. Eu não estou contente com alguém, eu vou deletar da minha vida. Aí vai lá no WhatsApp, lá bloqueia, né? Vai lá no Facebook, bloqueia. Eu deletei a pessoa da minha vida. Fácil, né? Mas por que ao invés de fazer isso, você não tentou conversar, você não tentou dialogar com a pessoa, tentou ajudá-la? Então assim, outra coisa que nos ensina a caridade, né? A caridade, ela é na verdade o oposto do egoísmo e do orgulho. Porque se eu sou uma pessoa egoísta e orgulhosa, dificilmente eu vou ter caridade. Porque eu vou querer que todos se virem, né, como dizem, né? Ou pensam como eu, ou são contra. Ou estão ao meu lado, pensando como eu, e se não, são contra, são adversários, né? A gente vê isso muito no Face, as pessoas discutirem política. Porque se não é do meu partido, então é meu adversário, é meu inimigo. Se não é do meu time, é meu inimigo. E aí a gente vê que a humanidade está caminhando para essa situação de, como se diz assim, ou você é A ou você é B. Então se eu sou A e você é B, então nós somos inimigos. Isso em tudo, né? Em política, em futebol e até religião. As pessoas discutem. Porque aí está se defendendo uma ideologia. E não é isso que a caridade vem nos mostrar. Porque no Espiritismo nós temos a máxima que diz: fora da caridade não há salvação. O Espiritismo não diz assim: fora do Espiritismo não há salvação. E não é o propósito do Espiritismo. E não deve ser o propósito também de nenhuma religião fazer isso. Ou porque você é assim, ou porque você então não tem salvação. O Espiritismo veio então nos dizer o quê? Independente da crença religiosa, independente da política, independente do futebol, independente de todas as ideologias que existem, se não tiver caridade, não há salvação. E aí a gente vê no Evangelho, né? A parábola do bom samaritano. Quem parou para ajudar a pessoa que precisava na estrada? Foi um samaritano. Não foram as pessoas lá da mesma nacionalidade da pessoa que estava ferida. Então a caridade, como foi dito aqui, né? Fazer o bem sem olhar a quem. Eu só vou ajudar se for do meu partido. Eu só vou ajudar se tiver a mesma crença religiosa que eu. Eu só vou ajudar se for do mesmo time que eu. Não, a caridade não tem isso. A caridade não olha a quem e não espera nada em troca. É isso que Jesus veio nos ensinar. E nós temos que começar então com a caridade
lá dentro da nossa casa. Com a esposa, lá com o esposo, com os filhos. Procurar entendê-los. Procurar ser caridosos. Mas caridosos nesse sentido que a gente está falando aqui, né? Benevolência, indulgência, entender as imperfeições do outro. E eu começando dentro da minha própria casa, depois eu posso estendendo isso para os vizinhos, para a comunidade, enfim, para todo mundo. Destruindo assim esse muro do orgulho, do egoísmo. Porque por mais influente que a pessoa possa ser, por mais dinheiro que a pessoa possa ter, ninguém pode dizer assim, eu nunca vou precisar de ajuda. E uma situação às vezes que a gente encontra, né? A pessoa que mais precisa de ajuda diz que não precisa de ajuda. É igual o médico psiquiatra, né? Quando ele pergunta, tem uma pergunta que o médico psiquiatra faz para o paciente. E ele fala assim para o paciente, você é louco? Aí o paciente diz, não. Aí às vezes a percentagem das pessoas que respondem que não é porque são. E quando ele pergunta para o paciente, você é louco? E o paciente diz, sou. Então a porcentagem ali dele não ser louco é grande. Por quê? Porque as pessoas não admitem, né, o que elas são. Então, às vezes a pessoa precisa de ajuda e ela não admite que ela precisa de ajuda. Porque, na verdade, ela precisa de ajuda. Na caridade a gente aprende que às vezes assim, quem vem nos pedir, claro, está precisando de ajuda, mas a grande maioria que não precisa de ajuda, às vezes não vem nos pedir. Por orgulho, por vergonha, por egoísmo. E às vezes a gente oferece ajuda e a pessoa diz, não preciso de ajuda. E às vezes pior, né? A pessoa fala assim, eu não preciso da tua ajuda. E aí, como a gente fala, né? A pior coisa é a pessoa não reconhecer a sua situação. Porque tudo começa pelo reconhecimento. Se eu tenho um problema, se eu tenho um conflito, só vou conseguir resolver primeiro se eu aceitar que eu tenho isso. E geralmente as pessoas não aceitam. É como o louco que eu estava falando, né? Ele não aceita que ele é louco. Então ele vai negar. Então, a primeira coisa é aceitar. Aceitar que eu tenho um problema, aceitar que eu preciso de ajuda, aceitar que eu estou em evolução, como todo mundo. Como todo mundo precisa, como todo mundo está em evolução, eu também preciso. Eu também estou em evolução. Nós somos todos iguais. Nós somos todos espíritos em evolução. Talvez uns menos, outros mais, mas isso não vem ao caso. Então todos precisamos de ajuda. É por isso que nós estamos aqui. Um para ajudar o outro. Porque eu não vou conseguir nada sozinho. Ninguém consegue nada sozinho. Nós só vamos conseguir em união. E isso é para nos mostrar que nós não somos autossuficientes. Que nós precisamos de ajuda. E essa ajuda a gente vai conseguir se eu aceitar, se eu abandonar o meu orgulho, o meu egoísmo e aceitar a ajuda do outro. E procurar ajudar as pessoas também. Porque como eu preciso, os outros também precisam de ajuda. Então isso é importante, né? Às vezes as pessoas vêm procurar ajuda, mas não querem. Elas sempre querem ouvir que o problema está com o outro, não com ele. Eu sou vítima. Eu sou vítima do outro. Mas na verdade, até pode ser vítima. Mas é algoz também. Porque, diz o ditado, né? Para brigar precisa dois. Então, em toda situação, existem os dois lados. Às vezes 3 lados, às vezes 4 lados. E eu preciso entender que se algo não vai bem, eu tenho a minha participação nisso.
Então a gente sempre quer escutar que o problema é do outro. Eu sou a vítima. Eu sou a vítima de tudo, de todo mundo. Eu sou o coitado. Mas geralmente eu tenho uma participação nisso. E não é à toa que eu estou nesse ciclo. Eu vim para um resgate. Eu vim para uma missão. Eu vim para ajudar e ser ajudado. Então é isso que a gente tem que entender. E a caridade, como Jesus entendia, ela nos coloca isso. A indulgência. Entender as imperfeições do outro. Aceitar as imperfeições do outro. Benevolência. Ser bom com todos. E o perdão das ofensas. Eu perdoar as pessoas. E eu perdoar de coração. E se perdoar também, né? E se perdoar também. Auto-perdão. Uma caridade consigo mesmo. Isso. Senão ele vai sofrer o resto da vida por ele não se perdoar. É, bem colocado. Às vezes eu não perdoo a outra pessoa porque eu mesmo não me perdoo. Como é que eu vou perdoar alguém se eu não me perdoo? Então o auto-perdão é muito importante. Eu preciso me perdoar. Ah, porque se eu tivesse feito diferente. Ah, porque se eu tivesse feito assim. Mas você está em evolução também. Então às vezes as pessoas ficam muito se cobrando, né? Ah, porque isso, porque eu aquilo, porque... Mas se aconteceu, talvez era para acontecer dessa forma. Talvez era para ter sido assim. Aí eu volto a falar. A gente tem que entender que você, todos nós estamos em evolução. Então eu vou errar, vocês vão errar. Eu vou errar com vocês, vocês vão errar comigo. E aí precisa existir, primeiro, o auto-perdão. Eu entender isso e me perdoar. Mas não aquele perdão assim, perdoou, eu me perdoei, consegui o perdão de alguém, então eu vou fazer de novo. Não, não é isso. Jesus já dizia, né? Jesus curava e dizia assim, você está perdoado, vá e não peque mais. E aí no sentido do perdão, do pecado, de não errar mais. Porque às vezes a pessoa pensa assim, eu fui perdoado, então eu posso fazer de novo. E não quer dizer isso. Perdão não é esquecer. Perdão não é aceitar. Perdão é você não querer o mal do outro. E o outro também não querer o teu mal. Isso é perdão. Alguma pergunta? Não? Vamos fazer o trem, seu Hélio? Vamos lá? Então tá, vou pedir agora que todos estendam a sua mão, como se fosse receber um presente. Que fechem os olhos. Estendam suas mãos como se fossem receber um presente. Fechem os olhos. E levem o seu pensamento a Deus. E vamos nos imaginar, cada um de nós, numa estação de trem. O trem acaba de encostar. E as portas estão se abrindo. Eu vou entrando no vagão. E vou encontrando pessoas ali que eu queria que estivessem ali comigo nesse momento. Pessoas encarnadas e pessoas desencarnadas. Pessoas que há muito tempo eu não vejo e que eu tenho saudade. Vou abraçando cada uma delas e um abraço bem apertado. As portas se fecham. O trem começa a seguir viagem. Durante a viagem, eu vou lembrando de outras pessoas que eu queria que estivessem ali também. E vou abraçando cada uma delas.
da janela do trem, eu vejo lá na frente a fumacinha branca que sai do chaminé da Maria Fumaça e que vai subindo, subindo e vai se encontrando com as nuvens brancas lá no céu. Eu vou pegar aquela nuvem branca, que é só energia positiva, e vou levar lá na minha casa. Vou entrar pela sala, vou espalhando essa nuvem branca em todos os cantos da sala. Essa nuvem que é só energia positiva. Vou limpando, vou tirando toda a energia negativa que está lá na minha casa. Vou passar essa nuvem branca no corredor, lá na cozinha, na área de serviço, no banheiro. Vou passar lá no quarto onde dormem os filhos, tirando toda a energia negativa, deixando só energia positiva. Por último, eu vou passar lá no quarto onde eu durmo, em todos os cantos, tirando toda a energia negativa que está lá. Eu vou levar essa nuvem branca também lá na casa daquela pessoa que eu sei que está precisando, daquele amigo, daquele parente, e vou entrando lá na casa dele e vou limpando também todos os ambientes. Eu vou levar essa nuvem branca lá no hospital, lá nos leitos, principalmente lá na UTI. Vou passar essa nuvem branca em toda a UTI, para que seja o bálsamo salutar dos irmãos que estão lá, que tanto precisam. O habito que se aproxima da próxima estação. Eu vou abraçando as pessoas que estão ali comigo, que me acompanharam nesta viagem. Eu vou abraçando elas de forma bem calorosa. E vou dizer para elas um até breve, porque um dia nos encontraremos. O trem vai parando, vai abrindo as portas, e eu, terminando de abraçar as pessoas, vou saindo devagarzinho do trem, na certeza de um dia reencontrar as pessoas que ali estiveram comigo. Aos poucos, eu vou voltando aqui para casa. Vou abrindo os meus olhos, vou mexendo os meus ombros, vou voltando aqui para casa. Todos bem? Muito obrigado. Agora vai ser servido o café aqui nos fundos e depois a gente vai começar os atendimentos. Obrigado.
Vamos, Jesus, passear na minha vida. Quero voltar aos lugares em que fiquei só. Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir teu amor a me embalar. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Quando a lembrança me faz adormecer, sabes que a espada da dor entra em meu ser.